O que vale mais no sertão, meu amigo? A palavra de um homem ou a bala que a cala? Na vila empoeirada de Boca Calada, essa pergunta tinha uma única resposta. E ela era dada pelo cano fumegante do rifle dos capangas do prefeito Inocêncio Bastos. Corria o ano de 1928 e a seca castigava a terra com unhas de fogo. Mas a pior praga de Boca Calada não vinha do céu. Vinha da casa grande, branca e suntuosa, onde Inocêncio reinava não como um prefeito, mas como um rei. Um rei vaidoso, cruel e, acima de tudo, inseguro. Ele não apenas extorquia o povo, tomando para si a maior parte da colheita de algodão e feijão, deixando apenas o bagaço para os trabalhadores. Ele exigia mais que obediência, exigia adoração. Inocêncio Bastos tinha uma obsessão que roía sua alma, a fama de Virgulino Ferreira, o Lampião. No sertão, o nome do capitão era sussurrado com uma mistura de medo e devoção. Para os coronéis, era um demônio. Para os desvalidos, era uma espécie de justiça torta, mas a única que conheciam. E em Boca Calada, o prefeito decretou uma lei não escrita, mais dura que qualquer artigo da Constituição. Era proibido louvar o rei do cangaço. Qualquer homem, mulher ou criança que fosse pego dizendo que Lampião era valente, justo ou, o pior dos pecados, melhor que o prefeito, assinava a própria sentença. Inocêncio não tolerava outro rei em suas terras. Aqui, ele bradava em seus discursos bêbados na varanda: "O único capitão sou eu." Seus ouvidos eram os capangas, liderados por um homem chamado Sete Orelhas, um jagunço que ganhara o apelido por, supostamente, carregar no bolso a orelha de cada homem que ousou desafiá-lo. A violência era a política pública. Se um comerciante reclamava do imposto, sua venda amanhecia queimada. Se uma mulher negava seus avanços, seu poço era envenenado. Mas o crime de louvar Lampião tinha um castigo especial. Um castigo que servia de exemplo. A faísca que acenderia o sertão veio na forma de um violeiro, um pobre cantador cego chamado Zé Galdino, que viajava de feira em feira trocando suas rimas por um prato de comida. Sem saber da lei profana de Inocêncio, Galdino sentou-se na praça poeirenta sob a sombra rala de um juazeiro e, para agradar o povo sofrido, começou a cantar um romance que estava na boca de todos: a balada do capitão Virgulino. Ele cantava como Lampião tinha tomado o engenho de um coronel avarento em Alagoas e distribuído o açúcar para as crianças. A voz do cego era sentida e o povo, com fome de esperança, começou a se juntar, batendo palmas discretas, os olhos brilhando. Não demorou. Sete Orelhas e seus cabras chegaram como uma nuvem de gafanhotos. Não houve aviso. Eles simplesmente avançaram. "Então, tá gostando de cantar louvor para bandido, seu cego do inferno?" rosnou o jagunço. O povo se dispersou como poeira no vento. Galdino, assustado, tentou se levantar, tateando em busca de sua viola. O primeiro golpe de Sete Orelhas quebrou o instrumento em 1000 pedaços contra o tronco da árvore. O segundo, um soco de mão calosa, jogou o cego no chão. "Nessa terra", gritou Sete Orelhas para que todos ouvissem de dentro de suas casas, "só tem um nome que pode ser louvado: o nome do prefeito Inocêncio Bastos." Mas o prefeito, assistindo tudo da janela de sua casa, queria mais. Ele queria um exemplo que durasse. A crueldade de Inocêncio era teatral. Ele queria silenciar o crime. E o crime fora a voz. Sete Orelhas, entendendo a ordem silenciosa do patrão, sacou seu punhal. Diante dos poucos que tiveram a coragem de olhar pelas frestas e ouvindo os gritos abafados do violeiro, o capanga cumpriu a sentença. Eles não mataram Zé Galdino. Fizeram pior, cortaram-lhe a língua. Deixaram o homem cego e agora mudo, sangrando na poeira, como um monumento vivo à vaidade do prefeito. Essa, meu amigo, é uma notícia que não precisa de telégrafo. Ela voa no vento. A história do violeiro mudo, carregado por outros retirantes, cruzou a fronteira do estado.
Passou de boca em boca, de coito em coito, de feira em feira, crescendo em horror e em fúria, até que, 2 semanas depois, na Serra do Catolé, ela finalmente chegou ao seu destino. Chegou aos ouvidos do único homem que o prefeito Inocêncio temia mais que o diabo. Um cabra contou a história a Corisco, que a contou ao capitão. Virgulino Ferreira estava limpando seu parabellum. Ele não disse uma palavra, apenas parou o que estava fazendo. Olhou para o horizonte por 1 minuto inteiro, os óculos redondos refletindo o sol impiedoso. Então, ele se levantou. "Reúna os cabras", disse ele a Corisco, a voz baixa e perigosa como o silvo de uma cobra. "Um homem que tira a língua de um cego por falar meu nome? Esse homem não me teme, ele me convidou." A honra do rei do cangaço havia sido publicamente desafiada. E a resposta, meu amigo, viria a cavalo e viria com fogo. Se essa história de honra e vingança já prendeu você, saiba que isso é só o começo. A cavalgada de Lampião rumo à Boca Calada será implacável. Se você não quer perder um capítulo da Justiça do Cangaço, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Comente aqui embaixo o que você acha que Lampião deve fazer com esse prefeito vaidoso. O acampamento na Serra do Catolé ferveu, mas não com gritos de guerra. Ferveu com um silêncio pesado, o tipo de silêncio que antecede a tempestade mais violenta. Os cabras de Lampião eram homens duros, acostumados à morte e à violência. Mas a história do violeiro cego tocou num nervo diferente. Não foi um roubo de gado, não foi uma disputa por terras. Foi um insulto à própria alma do sertão. Tirar a voz de um cantador era como secar um poço. Era um crime contra a vida. E fazer isso em nome do capitão era como cuspir na cara de cada homem ali presente. Lampião não precisou de discursos. Ele apenas começou a inspecionar as armas, uma por uma, e seus homens entenderam o recado. Aquela não seria uma visita para recolher tributos. Seria um extermínio. "Ligeiro", disse Lampião a um cabra magro e de olhos vivos, conhecido como Gato Selvagem. "Vá na frente, entre em Boca Calada. Não quero que o prefeito saiba que estamos a caminho. Quero que ele saiba quando eu estiver na sala de jantar dele. Descubra a rotina de Inocêncio Bastos. Descubra quantos homens ele tem. Descubra onde dorme esse tal de 7 orelhas. Quero saber até a cor do cavalo que ele monta. Vá e não volte. Me espere na cruz do caminho, 3 léguas antes da cidade, em 2 noites." Gato Selvagem assentiu, dissolveu-se na caatinga como fumaça e partiu, levando apenas um punhal e um pedaço de rapadura. A velocidade e a furtividade dele eram lendárias. Diziam que ele conversava com os bichos da noite. Enquanto o espião seguia, o bando principal levantou o acampamento. Eram 30 homens, os mais leais, incluindo Corisco, o Diabo Loiro, e Zé Baiano, o executor. A ordem do capitão era clara. Marcha forçada, mas silenciosa. Viajariam principalmente à noite. O sertão da Paraíba era território hostil, cheio de volantes e de coronéis inimigos. Ser visto antes da hora significaria o fracasso da missão. E para Lampião, aquela era uma missão de honra. Ele não estava atacando Boca Calada, estava respondendo a um convite de guerra. A cavalgada era um espetáculo fantasmagórico. 30 vultos movendo-se sob a luz pálida da lua, as patas dos cavalos abafadas por panos quando passavam perto de algum povoado. Não havia conversas, não havia cantoria. O único som era o ranger do couro das celas e o vento seco assobiando pelos espinhos da Jurema. Lampião ia na frente, os olhos fixos no horizonte, a mente trabalhando. Ele não estava apenas planejando uma invasão, estava arquitetando uma lição. O prefeito Inocêncio queria ser famoso? Ele o tornaria. Queria ser o único capitão? Virgulino lhe ensinaria o preço desse título. Enquanto isso, em Boca Calada, a vida seguia sob o jugo do medo. O prefeito Inocêncio Bastos estava no auge de sua arrogância. A mutilação do violeiro cego tinha surtido o efeito desejado.
O silêncio na vila era total. Ninguém ousava sequer olhar torto para os capangas. Sete Orelhas passava os dias no bordel da cidade, bebendo cachaça e contando vantagem, batendo o punhal sujo na mesa e rindo sobre como o cego cantou fino na hora da punição. O prefeito se sentia invencível. Ele controlava a comida, a água e agora controlava até as palavras que o povo podia ou não dizer. O que ele não sabia era que Gato Selvagem já estava dentro de seus muros. Disfarçado de vendedor de raízes medicinais, o cabra de Lampião mapeou cada canto. Viu que o prefeito morava numa fortaleza com muros altos e 10 capangas fixos. Viu que Sete Orelhas não dormia na casa grande, mas sim num quarto nos fundos do bordel. E o mais importante, descobriu a rotina de Inocêncio. Todas as noites, pontualmente às 8, o prefeito jantava sozinho em sua vasta sala, bebendo vinho caro e ouvindo uma vitrola antiga. Era um ritual sagrado de sua própria vaidade. Gato Selvagem também ouviu os boatos. Ouviu o povo amaldiçoar o prefeito em sussurros, rezando para que um raio o partisse. E ouviu mais de uma vez a pergunta desesperada: será que nem Lampião dá jeito nesse homem? Na segunda noite, como combinado, Lampião encontrou Gato Selvagem na encruzilhada. O espião estava agachado na sombra de uma cruz de madeira, parecendo parte dela. Ele relatou tudo o que viu, cada detalhe. O coito de Sete Orelhas, os guardas da Casa Grande, o jantar solitário do prefeito. Lampião ouviu, a cabeça balançando levemente, como quem confirma um plano que já estava pronto em sua mente. Ele olhou para Corisco. Você e 10 cabras vão cuidar do bordel. Quero o Sete Orelhas vivo. Não o matem, apenas o tragam. Ele tem uma dívida de honra com um violeiro. Depois, virou-se para Zé Baiano. Você e 10 homens fecham o perímetro da Casa Grande. Ninguém entra, ninguém sai. Se algum capanga atirar, atire para matar. O resto, ele disse para o grupo que incluía eu e Gato Selvagem: vem comigo, vamos entrar pela cozinha. Parece que o prefeito Inocêncio terá um convidado para o jantar. O plano estava traçado. A justiça do cangaço não bateria na porta. Ela a arrombaria. Boca calada, mergulhou na escuridão. Não a escuridão tranquila de uma vila adormecida, mas a escuridão pesada de um lugar que dorme por medo. A única luz vinha da Casa Grande, uma mancha amarelada de arrogância no meio da vila, e das lamparinas sujas do bordel, onde Sete Orelhas ria alto, o som de sua voz cortando a noite. O relógio da igreja, um dos poucos luxos que Inocêncio permitia, bateu 8 badaladas, era o sinal. Como fantasmas de couro, o bando se dividiu. O primeiro movimento foi de Corisco. Ele e seus 10 homens não fizeram um cerco barulhento ao bordel. Eles fluíram pelas sombras dos becos. 2 cabras renderam o vigia da porta dos fundos com uma faca no pescoço, sem um gemido. Corisco entrou como se fosse o dono do lugar. Sete Orelhas estava numa mesa de costas para a entrada, uma garrafa de cachaça pela metade e uma mulher assustada ao seu lado. Ele estava no meio de uma bravata, contando como o cego tinha gritado quando a sombra de Corisco o cobriu. Acabou a festa, Sete Orelhas, disse o diabo loiro. O jagunço congelou. Ele conhecia aquela voz das lendas. Quando se virou lentamente, deu de cara não com um homem, mas com 10 rifles apontados para sua cabeça. A valentia nascida da impunidade e do álcool evaporou-se como água no sol do meio-dia. Ele ergueu as mãos, o suor brotando instantaneamente em sua testa. Não me matem, gaguejou. Pelo amor de Deus! Corisco sorriu, um sorriso que não tocava os olhos. O capitão mandou dizer que você está convidado para um jantar, e ele não aceita não como resposta. Em menos de 1 minuto, o jagunço estava amarrado, amordaçado com seu próprio lenço sujo e sendo arrastado para fora pelos fundos. A música no bordel nem parou. Ao mesmo tempo, na Casa Grande, o segundo ato começava.
Zé Baiano e seus homens se posicionaram como onças ao redor da propriedade. Cada janela, cada porta estava na mira de um rifle. A ordem era esperar. O verdadeiro ataque seria cirúrgico. Eu estava com o capitão. Seguimos gato selvagem pelos quintais escuros, pulando cercas de arame farpado e evitando as galinhas que dormiam. A cozinha da casa grande era exatamente como o espião descreveu. 2 janelas baixas. Os 2 guardas que deveriam estar ali estavam, na verdade, sentados num banco ao lado de fora, fumando um cigarro de palha e falando baixo. Lampião fez um sinal. 2 cabras deslizaram pela escuridão. Os guardas nem terminaram o cigarro. Foram rendidos por trás, um golpe seco na nuca de cada um, e caíram como sacos de farinha. A porta da cozinha foi aberta com a ponta de um punhal. Lá dentro, uma cozinheira velha e um ajudante arregalaram os olhos, o terror paralisando seus corpos. Lampião levou o dedo aos lábios. Silêncio, minha senhora. Não viemos pela comida. Só queremos falar com o patrão. A mulher, tremendo, apontou na direção da sala de jantar. Lampião ajeitou o chapéu. Fez um sinal para que ficássemos e cobríssemos a retaguarda. E então ele caminhou, sozinho. O som de suas botas de couro no assoalho de madeira foi o primeiro aviso que Inocêncio teve. O prefeito estava de costas, absorto, ouvindo uma ópera alta na vitrola. Ele ergueu a taça de vinho e disse, sem se virar, "Mais comida, mulher, e mande aqueles inúteis pararem de fumar perto da minha janela. Acho que eles vão demorar a obedecer, seu prefeito." A voz de Lampião cortou a música. Era baixa, quase educada, mas carregava o peso de 1000 trovões. Inocêncio Bastos congelou. A taça de vinho escorregou de seus dedos e se espatifou no chão, manchando o tapete caro de vermelho. Ele se virou na cadeira, devagar, o rosto gordo ficando pálido como cera. Ali, parado na porta, estava ele, Virgulino Ferreira da Silva, a figura que assombrava seus pesadelos vaidosos, o homem que ele proibiu de ser nomeado. Lampião deu um passo para dentro da sala, os óculos brilhando. "Boa noite, prefeito. O senhor me convidou e eu vim." Inocêncio tentou gritar pelos guardas. "Socorro! 7 orelhas! Matilha!" Apenas o silêncio respondeu. "Seus homens tão ocupados", disse Lampião, puxando uma cadeira e sentando-se à mesa farta. Ele pegou um cacho de uvas e analisou. "Bela mesa, doutor. Muita fartura. Fartura que o senhor tira do couro do povo." O que o senhor quer?" gaguejou Inocêncio, o suor escorrendo pela gola engomada. "Dinheiro? Pode levar tudo. Ouro? Tenho no cofre." Lampião riu, um riso seco, sem humor. "Dinheiro? Ouro? Não, prefeito. Eu vim buscar uma coisa que o senhor tem em excesso. Eu vim buscar sua honra." Naquele momento, Corisco entrou na sala, empurrando 7 orelhas, amarrado e amordaçado, e o jogou aos pés de Lampião. O prefeito olhou para seu principal capanga, derrotado, e entendeu. A armadilha estava fechada. O julgamento de boca calada havia começado. O ar na sala de jantar ficou tão pesado que parecia difícil de respirar. O único som era a música da vitrola, que Lampião deixou tocar, criando uma trilha sonora bizarra para o julgamento. Inocêncio Bastos, o prefeito, tremia tanto que seus joelhos batiam no chão de madeira. 7 orelhas aos seus pés se contorcia, os olhos injetados de pavor, o som de seus gemidos abafados pela mordaça. "O senhor é um homem rico, prefeito", disse Lampião ainda sentado. Ele pegou o copo de vinho que restava na mesa e o girou, olhando o líquido vermelho contra a luz da lamparina. "Mas o senhor é pobre de espírito. O senhor acha que ouro compra o quê? Compra a lealdade desses vermes." Ele chutou de leve 7 orelhas. "Mas não compra respeito. Respeito se conquista com bravura ou se arranca com medo. O senhor tentou o segundo. Foi um engano, capitão. Um mal-entendido." Inocêncio tentou argumentar, a voz esganiçada. "Eu o respeito, sempre respeitei.
Esse homem, ele apontou freneticamente para seu capanga, agiu por conta própria, foi zelo excessivo, eu nunca mandei. Antes que ele pudesse terminar a mentira, Lampião bateu com o copo na mesa com tanta força que o cristal estourou, espalhando vinho e cacos. A música da vitrola pareceu parar de susto. O silêncio que se seguiu foi mortal. Calado! A voz de Lampião não era mais mansa, era um trovão. Ele se levantou devagar. O senhor me toma por um idiota? Acha que atravessei o inferno da Paraíba para ouvir mentira de covarde? O senhor não me respeita. O senhor tem inveja. O senhor queria ser eu. Mas o senhor é só um rato gordo escondido atrás de um muro, que tem medo do que um violeiro cego canta. Lampião se aproximou de Sete Orelhas e, com um puxão violento, arrancou a mordaça. O jagunço respirou fundo, cuspindo sangue e pano. Diga, Sete Orelhas, diga ao seu patrão quem mandou arrancar a língua do cego. O capanga, vendo o olhar frio de Corisco ao seu lado, não hesitou. A lealdade comprada com dinheiro morre na frente do medo da morte. Foi ele, capitão, foi ordem dele, gritou, apontando para o prefeito. Ele disse que queria um exemplo. Ele disse que ninguém podia falar seu nome. Eu só fiz o que ele mandou. Piedade, capitão. Inocêncio fechou os olhos. A traição selou seu destino. Lampião olhou para o prefeito com puro desprezo. Viu, doutor? A honra que o senhor compra é a primeira que se vende. Ele se virou para Corisco e apontou para o jagunço. Esse aí usou um punhal para calar um homem. Corisco sorriu e puxou o próprio punhal de Sete Orelhas da bainha do homem. Acho justo que ele pague com a mesma moeda. O capitão não gosta de dívida. Não, não, pelo amor de Deus! Sete Orelhas tentou se arrastar, mas Corisco o segurou pelos cabelos. O prefeito virou o rosto, vomitando na própria roupa. Olhe, prefeito! Ordenou Lampião. Olhe bem! Este é o preço de usar a mão dos outros para fazer sua sujeira. O grito que se seguiu foi abafado e curto. A justiça do cangaço fora cumprida. Sete Orelhas foi arrastado para fora da sala, deixando um rastro escuro no assoalho claro. Agora restava Inocêncio. Ele estava soluçando no chão, uma poça de vômito e vinho a seus pés. Mate-me, ele sussurrou. Mate-me de uma vez. Lampião se agachou na frente dele, o rosto a centímetros do prefeito. Matar o senhor? Seria um presente, doutor, seria rápido demais. Não, o senhor cometeu um crime de vaidade. O senhor queria que seu nome fosse o único louvado. O senhor queria que o povo calasse a minha honra para gritar a sua. Pois bem, o senhor vai ter o que queria. O senhor vai usar a sua voz. Lampião se ergueu e gritou para os cabras que estavam do lado de fora. Acordem a vila! Toquem o sino da igreja! Digam ao povo de boca calada que o prefeito Inocêncio Bastos tem um pronunciamento a fazer. Os cabras se espalharam, batendo nas portas, atirando para o alto. Pra praça! Todo mundo pra praça! Ordem do capitão Virgulino! O sino da igreja, usado apenas para missas e para avisar da chegada da volante, começou a badalar desesperadamente no meio da noite, um som de apocalipse. O povo, aterrorizado, começou a sair de casa, de camisola e ceroulas, arrastando as crianças. Eles se aglomeraram na praça, sob a luz das tochas que os cangaceiros acenderam. Eles viram o corpo de Sete Orelhas jogado perto do juazeiro, no mesmo lugar onde o cego fora mutilado. E então viram o prefeito. Inocêncio foi arrastado por Zé Baiano, a roupa cara suja de vômito e terra, o rosto inchado de chorar. Ele foi jogado de joelhos no centro da praça. Lampião subiu no coreto. Sua figura, iluminada pelas chamas, parecia a de um demônio saído da Bíblia. Povo de boca calada, sua voz ecoou. Este homem, ele apontou para Inocêncio, proibiu vocês de falarem o meu nome. Este homem usou o punhal para calar a voz de um cantador cego, porque a voz dele me louvava. Este homem achou que a vaidade dele era maior que a honra do cangaço, e hoje ele vai aprender a lição. Lampião desceu do coreto e parou na frente do prefeito. O senhor queria que o povo gritasse seu nome, prefeito?
Pois hoje o Senhor vai gritar o meu. O Senhor vai ficar aqui, de joelhos até o sol nascer. E o Senhor vai dizer sem parar, para que todo o sertão escute a única verdade desta terra. Ele encostou o cano do rifle no queixo do prefeito, forçando-o a erguer a cabeça. Diga, prefeito, diga bem alto. Inocêncio, tremendo, olhou para o povo e sussurrou. O quê? Diga, gritou Lampião. Diga, viva Virgulino Ferreira, o verdadeiro capitão do sertão. O prefeito hesitou. O rifle bateu em seus dentes. Viva, ele gaguejou. Viva Virgulino Ferreira, o verdadeiro capitão do sertão. Mais alto, eu quero o cego escutando lá de onde ele estiver, rugiu Lampião. E então o prefeito gritou. Um grito rasgado de humilhação e terror. Viva Virgulino Ferreira, o verdadeiro capitão do sertão. De novo, viva Virgulino Ferreira, o verdadeiro capitão do sertão. O povo assistia paralisado. O tirano que os oprimia estava ali, quebrado, sendo forçado a louvar o único homem que temia. A noite seria longa, e a voz do prefeito Inocêncio Bastos seria o único som em boca calada.